Doutora, meu nome é Carlos Fonseca. Tenho 35 anos de contribuição hoje e 59 anos de idade. Eu consigo me aposentar? Essa é a pergunta do cliente Carlos Fonseca. Olha, eu sei que o pessoal costuma falar, o advogado sempre fala depende, né? Bem isso. Mas esse caso realmente depende. Por que depende? E por que ele fala 35 anos, né? E a gente explica aqui um pouquinho. Nós tivemos agora no final de 2019, mais precisamente dia 13/11/2019, nós tivemos a reforma da Previdência, onde alteraram várias regras. Uma delas é a aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a reforma extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas calma, né? Ainda é possível se aposentar nessa modalidade. Mas para isso, né, como houve uma alteração drástica, veja, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Forte essa palavra, né? É forte. Então, às vezes, até tem cuidado com o cliente para falar, porque ela fala, nossa, mas de fato ela não existe mais. Só que sempre quando vem uma mudança drástica, a gente chama de regras de transição, para minimizar esses requisitos, né, mais severos. Então, quando fala regra de transição, é aquela regrinha que a pessoa tá contribuindo um período, né? Assim, vem contribuindo. Ela tá na expectativa ali de se aposentar nas novas, que nem ele falou, consigo me aposentar com 35, né? Então, assim, ele tava na expectativa, né? Então, depende por quê? Porque depende de quanto tempo ele tinha, dia 13/11/2019, quanto tempo faltava para ele alcançar os 35 anos de tempo de contribuição, que era da regra antiga. Então, na regra antiga, para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição, no caso de homem, precisava de 35 anos de contribuição. Certo. No caso da mulher, era necessário 30 anos de contribuição. Não se exigia idade mínima. Né? Alcançar, atingir ali, Isso. Nas regras, com a reforma da Previdência, excluindo a aposentadoria por tempo de contribuição, nós só temos a aposentadoria por idade, que é idade mínima, como o próprio nome já diz, né? Que seria 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Então, a grosso modo, a pessoa tem que completar essa idade para ver o tempo que ela tem de contribuição. Se tiver 40 anos, ok. Isso. Mais ou menos Mas assim. a gente não vai entrar na aposentadoria por idade. Sim. A gente está falando aqui da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas seria isso. Né? Então, essa pessoa, se ela tivesse 35 anos de contribuição, na data da reforma, dia 13/11/2019, a gente fala que ela já teria o direito adquirido. Então, ela... ela consegue se aposentar. Beleza. Inclusive nas regras antigas. E ela pode escolher. Tá? Mas ela pode se aposentar nas regras antigas. Só que aí foram criados... Vamos supor que a pessoa não tem esse direito adquirido. Certo. Tá? Ela não tinha 35 anos. Naquela data ali. Naquela data ela não tinha. Certo. Então ela vai observar, né, as 4 regras de transição criadas, né, para amenizar aí essa alteração drástica que teve. Então foram criadas 4 regras de transição. No caso dele aqui, o que a gente imagina, né? Ele poderia se encaixar numa regra de pontos, né? Que é uma das regras? Que é uma das regras, é uma regra de pontos. Só que a regra de pontos para hoje, ele fala que hoje ele tem atual, hoje 35. Então eu estou considerando essa informação, né? Então hoje, em 2022... para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição pela regra de pontos, ela precisa, se homem, precisa de 99 pontos. Se mulher, 89. Então, ele está dizendo que ele tem 59 anos e 35 anos de contribuição. Aqui dá quanto? Aqui? Então, ele tem 94. 94 anos. Então, ele não consegue pela regra de pontos. Então, essa regra de transição de pontos para ele não caberia. Por exemplo, poderia ter outras regras que caberia a ele, nesse caso aqui? Então, aí a gente vai aproveitar esse caso para poder falar das outras regras. Legal. Aí nós temos a regra de idade mínima, né? Que acrescentou, ele atinge os 35 e ele precisaria ter idade mínima, né? A idade mínima,
aumentou, né? Então aqui para o homem é 62 anos. Então ele também não atinge porque ele tem 59. Entendi. Né? Ele também poderia ter aí a regra que a gente chama regra de transição de 50%. A maioria das pessoas, né, que estavam ali próximos mesmo de se aposentar podem se encaixar nessa. Então, poderia ser o caso dele. Como a gente não sabe quanto tempo ele tinha, dia 13 de 11 de 2019, a gente não consegue saber se ele se encaixa ou não. Mas para ele se encaixar nessa regra de transição, de pedágio de 50%, né, que nada mais do que acrescenta-se 50% no tempo que faltava para chegar nos 35. Então, aqui um caso prático. Vamos supor que ele tinha 33 anos e é o tempo que a lei determina que a pessoa tenha para poder se encaixar nessa regra. Se eu estiver falando muito rápido... Não, tudo bem. Depois eu vou ver de novo o vídeo, porque tá interessante, mas vou dar uma voltadinha nele. Então, a lei fala, olha, para se encaixar nessa regra, o homem, o segurado, ele precisa estar com 33 anos completos ou mais. Certo. Né? Então, vamos supor que ele tivesse 33 anos. Então, faltaria 2 para ele chegar no 35. Certo. A lei fala, olha, você precisa chegar nos 35 e mais 50% do tempo que faltava. Se a gente está falando que faltava 2 anos, então ele tem que completar os 35 mais um ano. Entendi. Então ele tem que ter 36. Se ele tem 35, ainda ele não conseguiu. Então seria uma regra também que ele não se encaixaria nesse momento. Dele tá complicado. Tá complicado. Mas tem mais uma. Mais uma para tentar salvar ele? A outra é a regra de transição com pedágio de 100%. Que é a mesma coisa do pedágio de 50%, só que 100%. Nesse aí, não se exige um tempo mínimo que a pessoa tivesse. Então, vamos supor que ela tivesse 32 anos em 2019. Né? Que seria possível. Que já encaixa mais ou menos 3 anos, mais ou menos. 32 anos. Ele não se encaixa na regra de 50%, porque ele tá não fora. tinha 33, mas ele se encaixa na de 100. Só que aí vem 100% é o dobro. Então, se faltava 3 anos, certo? Faltava 3 anos. De 32 para 35, 3 anos. Certo. Então, ele tem que completar esses 3 anos até chegar nos 35 e depois um ano e meio, né? Mas dá 36,5 dali. Não, 1 ano e meio não, mais 3 anos. Mais 3 anos, é o dobro, mais 100%. Então, não compensa para ele aqui. Na verdade, o dele seria um caso de a gente tentar aumentar esse tempo de contribuição até 13 de 11 de 2019 para facilitar ele chegar numa das regras. Então é interessante que aqui, lógico, é recente essa reforma, né? 2019. Então isso talvez está na cabeça do povo, assim, do pessoal. Puxa, completei 35, vou me aposentar. Não. Esse é um caso bem típico da pessoa que não consegue se aposentar. Inclusive, na regra de pedágio 100% também precisa de uma idade mínima. Que o caso dele aqui, ele tá com 59, é 61 anos. Então, total aqui. Esse caso, seguramente, ele não consegue se aposentar. Então, mas nesse aí momento. ele fala assim, então eu não esqueço? Não. Aí é que ele precisa procurar um profissional, precisa procurar um advogado, um especialista da área. Por quê? Porque vai fazer a gente chama de um raio-x, para saber, será que a gente não consegue aumentar esse tempo de contribuição? Será que a gente não consegue aumentar esse tempo de contribuição até 13 de 11 de 2019? Como? Tempo rural, tempo especial, às vezes ele é autônomo, contribuiu em atraso, às vezes tem tempo de serviço militar. Então é assim... Às vezes tem uma empresa. Às vezes, tinha uma empresa que pode recolher lá. Então assim, uma série de coisas. Às vezes ele estava achando, tem 35, mas ficou sem um vínculo ali, a empresa não registrou ele. Né, entrar com uma reclamação trabalhista ali para reconhecer esse vínculo. Então tem outras formas também de buscar. Tem um monte. Aí cada caso é um caso, bem dizendo. Por isso que a pessoa, como ela já está com 59 anos e 35, eu acho que ela teria que buscar um profissional para averiguar, aí fazer um raio-x mesmo, para ele saber até quando de fato, então, ele vai se aposentar, né? Entendi. Legal, ficou bem detalhado. Acho que agora o Carlos ele vai fazer que nem eu. Vamos ver esse vídeo umas vezes pra gente entender bem e poder executar. Mas muita explicação muito boa. Exato. Sensacional, doutor.